Bom, eu acho que você está me ouvindo bem, então vamos lá. Eu preparei esse conteúdo, então, pensando no. Bom, vamos lá então. Capítulo novo do nosso livro agora é A Fraqueza do Mais Forte, a história de Sansão e o segredo do verdadeiro poder. Então, o que que nós vamos ter aqui? Como você pode ver, tem uma imagem de fundo aqui representando Sansão enfrentando o leão. Nós precisamos entender que existe uma lição sobre a verdadeira força e o autocontrole. Então, vamos avançar. Seguinte, força ou fraqueza? Às vezes, a maior força pode ser derrubada pela menor fraqueza. Não importa o quão poderoso seja uma pessoa, não importa o quão forte ela seja, todo mundo possui uma fraqueza. Ninguém é o Superman, ninguém é um homem invencível. Todos nós possuímos uma fraqueza. Lembre-se, não é porque nós possuímos fraquezas que isso é capaz de nos desestabilizar. Não é porque você é fraco em certo sentido que você, de forma geral, é uma pessoa fraca. Não. Uma pessoa que ergue 300, 500 quilos no supino, é uma pessoa forte, muito forte. Mas ela também possui uma fraqueza. Às vezes é a família, às vezes é algum vício que controla a vida. Então, força ou fraqueza? Vou fazer uma analogia aqui de um carro super esportivo, tá bom? Pense agora sobre um carro super esportivo. Pense em uma Ferrari, numa BMW que você já viu por aí. Pensa até mesmo num carro elétrico que correm super rápidos. Por mais que o motor seja potente, por mais que tenham vários cavalos ali de potência, se o pneu tiver furado, consegue aproveitar toda a potência desse motor? É claro que não. É por isso que nós precisamos entender que mesma forma como nós vivemos. Ou seja, tudo possui uma fraqueza. E não é diferente dos seres humanos. Nós, como seres humanos, também temos pontos fortes e pontos fracos. A força física pode ser impressionante, mas sem controle ela se torna perigosa. Então, a força física precisa ter um controle, senão se torna um ponto fraco. Sem controle, mesmo com dons e talentos notáveis, a menor fraqueza pode ser devastadora. Ou seja, você pode até ser uma pessoa bem querida pelos amigos, você pode ser até mesmo uma pessoa famosa, que tem um ótimo talento, às vezes joga bola muito bem, às vezes você é um cantor conhecido, não importa qual seja o seu talento. Se você tiver uma pequena fraqueza, e as pessoas souberem disso, você vai perder todo o resto. Então aqui eu vou dar um exemplo para você. O Neymar, ele é um bom jogador? Bom, não sei qual que é a sua resposta, mas ele joga bola muito bem. Inclusive, é um dos jogadores mais caros de toda a história do Brasil e do mundo. Mas os escândalos que ele acaba se metendo de relacionamentos, de outras mulheres, por mais que não prejudiquem o seu dom ou o seu talento, façam que esse seja um ponto fraco dele. Façam com que ele não seja tão valorizado assim na sociedade. Então, todos nós temos um ponto fraco. Continuando então. Vamos falar agora do nascimento de alguém que nasceu para ser herói. E este é Sansão. Um anjo agora vai chegar até a mãe de Sansão, a futura mãe de Sansão, e vai falar para ela que recebeu uma missão divina. Um anjo aparece à sua mãe, estéril, para anunciar o seu nascimento. Tchau. Não. Foi pra lá, ele tá só Tchau, tchau, tchau. trabalhando. Ah, tu tá ensaiando. Eu tô ocupado agora. Nas... Tá depois? Ou não? Não. Tá. Nascido para ser herói. Agora, nós vamos ver que Sansão, antes do seu nascimento, já teve uma missão pré-concedida. Por quê? Agora Sansão vai ser importante na história para livrar os filisteus. Mas tem uma trajetória antes do nascimento de Sansão. Qual que é a trajetória? Vamos lá, missão divina. Um anjo apareceu à sua mãe, estéril, para anunciar o seu nascimento. Seu propósito era grande: ser instrumento de Deus para iniciar a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, nasceria um herói com uma missão já definida. Que missão que era essa? Libertar o povo de Israel dos filisteus. Essa que era a missão desse herói. Mas tinha um detalhe. Qual que é o detalhe? É o voto de Nazireu. Imagina que um anjo aparecesse para você hoje e fala o seguinte: olha,
A partir de agora, enquanto você usar a camiseta azul, você vai ter super força. Mas se você tirar a camiseta azul, você não vai ter mais a super força. É algo parecido com o voto de Nazireu. Enquanto Sansão honrar esse voto, ele vai ser alguém forte. Mas quando ele desonrar, ele vai perder a sua força. Então, a fonte do seu poder não era inata, não vinha dele, mas um voto especial feito com Deus, conhecido como voto de Nazireu. E outra coisa, ele é um herói divino também. Sansão não era um herói comum. A sua jornada começou com uma intervenção divina. Seu propósito na vida era ser instrumento de Deus. Ou seja, não era só um super-herói que nasceria. Seria um super-herói enviado por Deus. Seria um super-herói com a missão divina de libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Como diz aqui, um anjo aparece à mãe de Sansão anunciando o seu nascimento. Então vamos lá. Qual que era o contrato para que Sansão tivesse poder? Bem simples. O voto de Nazireu exigia essas três regras. Primeira regra, ele não poderia beber vinho, que simbolizava a pureza e a separação para Deus, sem nenhum produto de videira. Ou seja, além de não tomar suco de uva, também não deveria beber nada alcoólico, tá bom? Outra coisa, Sansão nunca poderia cortar o seu cabelo. Alguns especulam se ele poderia pelo menos fazer a barba, poderia cortar, pelo menos dar uma paradinha. A Bíblia não fala em detalhes, mas diz que ele não poderia cortar o cabelo. Imagino que se ele quisesse, não sei, tirar um pouquinho, até poderia. Mas a grande questão era o cabelo, tá bom? O cabelo era sinal visível do seu voto e de sua dedicação a Deus. Ou seja, as pessoas não sabiam quando Sansão tinha bebido vinho ou não, se ele bebesse. As pessoas também não saberiam sobre a terceira cláusula do contrato, se ele tocou em mortos ou não, que é uma outra exigência do voto de Nazireu. Mas as pessoas saberiam quando ele cortou o cabelo ou não. Interessante isso, né? Tem coisas que Deus pede para nós que as outras pessoas nunca vão saber se nós fazemos ou não. Agora, tem coisas que Deus pede para nós, que é quando as pessoas olham para a gente, olham o nosso jeito de falar, olham o nosso jeito de se comportar, elas percebem se estamos obedecendo a Deus ou não. Então, três regrinhas do voto de Nazireu: não beber vinho, não cortar cabelo e não tocar em cadáveres, tá bom? Com exceção se Deus permitir. Então, aconteceu uma situação lá, Sansão pediu para Deus para tocar no cadáver. Deus permitiu, tá bom, ele pode tocar no cadáver. Enfatiza a santidade e a vida. Proibição de tocar em qualquer cadáver, mesmo de parentes, tá bom? Agora pensa no cabelo de Sansão com uma antena Wi-Fi, tá bom? Por quê? A analogia do cabelo de Sansão pode ser comparada a uma antena Wi-Fi, que conectava diretamente a sua fonte de poder e força. Sem essa antena, a conexão seria perdida. Entendeu? Vamos avançar então. Continuando. Poder em ação. Vamos agora para exemplos de força de Sansão. Tá, mas o quão forte ele era? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa. Sansão venceu um leão sem usar arma nenhuma. Ah, você acha que é pouca coisa? Então vamos aumentar, tá bom? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Porque aqui, quando você vai para o relato de Juízes, capítulo 14, versos 5 e 6, Sansão não somente vence um leão. Alguns pensam, mas ele venceu um leão que estava parado? Não. O leão pulou para atacá-lo, pulou para devorar Sansão. Mas Sansão então vence o leão. Achando que é pouca coisa? Não, não. Sansão derrotou um leão faminto. Imagina um bicho grande igual um leão tentar te devorar. E não foi apenas isso. Sansão segurou pela boca. A mordida de um leão pode chegar a centenas ou até mesmo milhares de toneladas na mordida. Sabe quando o leão faz assim? A força que ele faz assim com a boca para fechar é equivalente para arrancar um braço inteiro fora. Sansão não somente resistiu, como conseguiu segurar a mandíbula do leão. Outra coisa, ele também luta sozinho contra um exército. 1.000 filisteus desceram para lutar contra Sansão. E ele derrotou os 1.000 filisteus sozinho, sem usar nenhuma arma. Para não dizer que ele não usou nenhuma arma, diz aqui em Juízes capítulo 15 também, que ele matou os 1.000 filisteus com uma queixada, com uma parte do osso de um jumento.
Juízes 15:15 diz assim: Então Sansão, com consentimento do Senhor, por que consentimento? Porque lembra que ele não podia tocar em cadáveres? Mas ele pega uma queixada. Mas ele só pegou a queixada do jumento porque Deus permitiu pegar. Foi passear no acampamento dos filisteus. Ele pegou a queixada de um jumento morto que encontrou no caminho e matou 1.000 homens com ela. Essa é a força de Sansão. Um exército de apenas um único homem. Mas, infelizmente, todos nós temos uma fraqueza. Não importa o quão forte você seja, você é fraco em alguma coisa. Eu sou fraco em alguma coisa. É por isso que a força pode ser física, mas a fraqueza, ela é pessoal. Sem controle, mesmo com dons e talentos notáveis, a menor fraqueza pode ser devastadora. E aqui a gente vai usar um exemplo do fogo. O fogo, quando é controlado, ele pode nos aquecer e nos iluminar. O fogo ele pode ser usado para diferentes coisas que são boas para nós. Numa fogueira, o fogo está sendo bem controlado. Agora, um fogo descontrolado gera apenas destruição e consome tudo que está na frente. O fogo numa fogueira faz marshmallow e nos aquece. O fogo dentro de uma floresta, sem ser controlado, destrói árvores, plantas e seres vivos. É por isso que você precisa saber se controlar em diferentes situações. Quando sente raiva, quando está triste, quando está feliz, quando está apaixonado também, para que você saiba controlar bem, muito bem as suas emoções. Quais foram as fraquezas de Sansão? Primeiro, Sansão não ouviu os conselhos. Sabe quando seu pai, sua mãe, alguém da sua família que quer o seu bem, fala algo para você que você não acredita? Ah, não, sai disso. Tá falando para eu levar um guarda-chuva, levar um moletom hoje, mas nem tá chovendo. Nem tá dando nada certo, nem no céu, o céu tá claro. Você vai lá, vai pro colégio, chega lá e adivinha? Começa a chover. Sansão era aquele cara que não ouvia conselhos, ignorava a sabedoria e a prudência. Não ouviu o conselho dos mais velhos. Outra coisa, Sansão não controlava os seus impulsos, agia de maneira impensada e reativa. Ou seja, se Sansão tivesse nos dias de hoje, como que ele seria? Primeiro, os pais iriam falar assim: Sansão, não briga na escola. Sansão, ele ouvia ou não ouvia? Sansão não ouvia. Então, se alguém viesse empurrar Sansão, Sansão empurrava de volta com muito mais força e entraria em briga. Além disso, Sansão, por ser impulsivo, tomaria atitudes sem pensar duas vezes. Ou seja, alguém empurrou ele, ao invés de pensar, não, vou conversar com o monitor, vou conversar com o professor, vou conversar com alguém para me ajudar, não. Se empurrar Sansão, ele empurrava de volta. Pior ainda. E por sua vez, por último, escolher relacionamentos ruins. Se cercava de pessoas que o prejudicavam. Você gosta, seja sincero comigo. Você gostaria de participar de uma roda de amigos que só falam mal de você? Imagina, você tem os seus amigos, você sai para o intervalo junto com eles, eles formam uma rodinha e falam assim: nossa, que cabelo ruim. Ou então, nossa, que uniforme rasgado. Ou então, nossa, que tênis velho. A pessoa só fica falando mal de você. Numa rodinha de amigos, as pessoas não falam uma coisa boa sobre você. Só falam coisa ruim. Ai, por que que você não faltou hoje? Nossa, mas você é burro, nem estudou pra prova. Sabe? Eu não gostaria. Não sei se você gostaria. Eu acho que não. Então pensa, Sansão também andava nessa rodinha de amigos onde só tem pessoas ruins, só falam coisas erradas para ele, mas mesmo assim ele continua andando do lado dele. Ou seja, não ouve conselhos, não controla seus impulsos e só anda com gente errada. Nossa força sem controle é como fogo. Quando controlada, ela aquece e ilumina. Fora de controle, ela destrói tudo ao redor. Aqui tem um teste de marshmallow que eu vou pedir para você jogar no YouTube para poder pesquisar. Então pesquisa assim no YouTube, pesquisa assim no Google. O teste do marshmallow e vai nos vídeos. Você vai ver que existe um teste que foi feito com crianças, pequenas crianças, onde é colocado um marshmallow na frente deles e agora eles passam por um teste. Se eles souberem se controlar, eles vão ganhar um outro marshmallow. A regra é, vai ser posto o marshmallow e eles não podem comer até o final do tempo.
Se eles aguentarem e não comerem o único marshmallow que tem na frente deles, quando a inspetora voltar, eles vão ganhar um outro marshmallow, tendo dois agora para comer. Agora, caso eles comam, eles não vão ganhar outro marshmallow, mostrando que é importante ter domínio próprio. Quando a gente pensa isso comparado com Sansão, Sansão vivia para o agora, não para o depois. Ele não conseguia resistir às tentações do momento, mesmo sabendo dos riscos. Você é mais parecido com Sansão ou não? Os amigos falam o seguinte: olha, vamos gastar todo o dinheiro que a nossa mãe nos deu, que a nossa família nos deu, e vamos comprar tudo em pirulito. Vamos lá também, vamos comprar 50 pirulitos hoje. Vamos só comer pirulito. Só que você recebeu um dinheiro para comprar um outro lanche. Vai todo mundo gastar e você vai gastar com pirulito. Tudo bem, o dinheiro é seu, mas pense, você não vai ficar com fome? Ou pior, um grupinho se junta de amigos e fala o seguinte: olha, como nós já vamos sozinho para a escola, vamos hoje, ao invés de ir para a aula, já que não tem prova, já que não tem nada interessante hoje de matéria, vamos faltar todo mundo? Vamos todo mundo para o shopping? E depois a gente pega, passa a tarde toda no shopping, amanhã toda no shopping, dá horário de voltar para a escola, a gente vem, fica aí na porta e vamos voltar para casa. Tá todo mundo fazendo, vamos junto. Se Sansão tivesse hoje em dia vivo, ele faria isso. Os amigos falam, ele vai atrás. As más influências. Então Sansão era fraco nisso. Assim como o marshmallow testado, as nossas escolhas diárias entre satisfação imediata e o crescimento a longo prazo determinam nossos resultados futuros. Qual foi agora a grande traição? Não que Sansão fez, mas que ele enfrentou. Cego pela paixão, Sansão revelou seu segredo. E qual foi o seu segredo mais profundo? Ele revelou o seu segredo que ele não poderia cortar os seus cabelos. Caso ele cortasse os cabelos, ele perderia instantaneamente a sua força. E sabe o que é pior? Sansão não ouviu os conselhos do pai, dos pais. Sansão era alguém impulsivo e andava com más pessoas. Sansão revelou o seu segredo para uma mulher que ele amava muito. Mas sabe qual é o problema? Ele não somente amava essa mulher, mas ele casou-se com ela. Mas, pastor, qual é o problema de casar com uma mulher? Não tem problema nenhum. Mas lembra qual era a missão de Sansão? Acabar com os filisteus. E adivinha aonde Sansão foi arranjar uma namorada, uma noiva e uma esposa? Se você falou Israel, está errado. Sansão foi lá no acampamento inimigo e arranjou alguém do lado dos inimigos para ficar ao seu lado. Claro, nós não queremos julgar aqui nada. Não sabemos se essa mulher se apaixonou de verdade ou não por Sansão. Mas pensa, os nomes na Bíblia têm muito a ver com o caráter. Então, a pessoa recebeu um nome de acordo com como deveria ser a vida dela. Os pais davam e falavam assim: olha, eu vou chamar esse aqui de Feliz no Senhor, porque o Senhor vai fazer muitas coisas boas na vida dessa pessoa. Vou chamar ele de Israel, povo de Deus, porque ele nasceu no meio do povo de Deus. Sansão tem uma missão. Mas agora, aquele que deveria acabar com os filisteus, arranje uma mulher chamada de Dalila. Mas é até com um nome bonito, né? Concordo. Mas sabe qual é o significado de Dalila? Devoradora de homens. Imagina você, um garoto, ir se casar com uma mulher chamada Devoradora de Homens. Detalhe, devoradora de homens do exército inimigo. Terrível, né? Mas Sansão não ouvia conselhos, nem o conselho dos pais. Era impulsivo e logo se casou. E quando se casou, contou o seu segredo para sua esposa, sua inimiga, quem ele nasceu para destruir, mas agora ele conta o segredo para ela. Então houve a grande traição. Com o segredo entregue, sem ouvir a razão, cativado pela paixão, Sansão revelou a Dalila o seu maior segredo. E não foi por acaso, tá bom? Foi uma traição calculada. Quais foram as consequências? Ele entregou a chave da sua força para Dalila, tornou-se vulnerável à manipulação e perdeu a proteção divina. Sabe o que Dalila falou para Sansão? Sansão, você não me ama. Porque se você me amasse de verdade, você me contaria o segredo da sua força. Coisa terrível, né? Se você me ama, você vai contar para mim o segredo da sua força. Pois é. Sansão
querendo mostrar o seu amor, contou o seu segredo. Sabe, tem pessoas que vão falar assim pra você, olha, se você gosta de mim mesmo, se você me vê como um amigo, se você me vê como uma amiga, vamos fazer isso. Faz isso por mim. É só uma coisinha simples. É só uma foto. É só uma mensagem. É só um vídeo. Não seja traído dessa forma. Não seja enganado dessa forma. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11 o seguinte: que enganoso é o coração do homem. O seu coração é enganoso. Você acha que é uma coisa quando é outra. Com o segredo, sua paixão, ele entrega a chave do seu poder. Ela traiu e entregou a chave do seu poder para o exército inimigo. E agora a conexão foi perdida. Sabe por quê? Dalila agora corta os cabelos de Sansão. O corte do seu cabelo simbolizava a quebra do voto de Sansão. Ele perdeu os poderes. A antena do Wi-Fi foi desconectada. Arrancaram a antena. É por isso que agora, com a antena cortada, o cabelo de Sansão não era. O cabelo de Sansão não era a fonte do poder. Lembre-se, o poder vinha de Deus, não dos seus cabelos. Mas o cabelo representava a obediência ao voto de Deus. Mas a representação visível de sua fidelidade ao voto de Deus, como eu falei. Voto rompido, antena desconectada, poder desaparecido. Consequência, com o voto rompido, que conectava Sansão à sua força divina, tudo foi cortado. A super força de Sansão para vencer Leão e vencer centenas de soldados desapareceu. Qual foi a consequência? Os filisteus vieram até a casa de Sansão, o prenderam. E você acha que isso foi pouco? Não foi. Porque além de ser preso de um super-herói, Sansão virou um escravo. Prenderam Sansão e colocaram Sansão dentro de um circo para que eles pudessem rir dele. Para que eles pudessem rir dele. Então imagina que Sansão agora, de super-herói, de líder do povo de Deus, agora foi preso e virou um escravo. Não somente isso, tá bom? As pessoas, os filisteus, eles vazaram seus dois olhos. Eles furaram os olhos de Sansão, para que ele não pudesse ver o que estava fazendo e nem pudesse defender. Após a traição de Dalila e o corte do seu cabelo, Sansão foi capturado pelos filisteus. Seus olhos foram vazados, tiraram-lhe a capacidade de ver, simbólica e literalmente. Além disso, a humilhação. Obrigado a moer grãos na prisão. Pegar uma roda pesada, igual da imagem aqui, e ficar rodando o resto da sua vida. O gigante, que antes havia vencido exércitos, se viu humilhado. Tudo por conta das consequências de não ouvir a voz dos pais, não ouvir o conselho da família, ser impulsivo e deixar se tornar cego pela paixão a outras pessoas. A lição que nós tiramos é: a falta de controle leva à perda de todas as nossas forças, mesmo as maiores. O maior guerreiro se torna um escravo, marcando o fim de uma vida sem autocontrole. Mas existe uma força que importa de verdade. Mais do que a força física, é a verdadeira força. A verdadeira força, como a história de Sansão nos ensina, não reside apenas em atributos físicos, popularidade ou talentos inatos que vêm de você. Ela está no autocontrole. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sem controle, mesmo com dons e talentos notáveis, a menor fraqueza pode ser devastadora. Lembre-se, a Bíblia é como um GPS. Quando não sabemos para onde ir ou aonde chegar, no caso do céu, a Bíblia é um mapa que nos guia. E é um mapa que, mesmo quando nós erramos, é capaz de recalcular a rota. Você entrou numa rua errada? Não tem problema. O GPS vai recalcular. É por isso que a palavra conversão vem muito para quem sabe dirigir carro. Quando você converte, você vira para um lado, você vai virar para a direita, vai virar para a esquerda.
Ao invés de dizer virar, para quem dirige sabe que o certo é converter. Conversão é mudança de caminho. A Bíblia é esse GPS que corrige o nosso caminho que está errado. Ela é capaz de recalcular a nossa rota. A Bíblia e a orientação divina funcionam como GPS para a vida, oferecendo direção e a possibilidade de recalcular a rota, quando nós desviamos dela. Mas agora que nós falamos de Sansão, eu pergunto, e você? Qual é a sua maior força? Seu talento, a sua inteligência, o seu bom humor? E eu pergunto também, qual que é o seu ponto fraco? Às vezes a impaciência, a preguiça, às vezes você fala palavras duras para as pessoas. Qual que é a sua maior força? Qual que é o seu ponto fraco? O segredo para uma vida equilibrada é simples. O autocontrole, que é um fruto do Espírito Santo. É a chave para usar suas forças para o bem e proteger de suas fraquezas. Conclusão que nós tiramos: a maior vitória na vida é a vitória sobre si mesmo. A maior vitória na vida é sobre controlar seus impulsos. Seguir a orientação divina é o segredo para ter domínio próprio e administrar bem a sua vida. O autocontrole é a chave para usar suas forças para o bem e proteger suas fraquezas. Lembre-se, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Espero que você tenha tido um bom conteúdo. Qualquer dúvida, pode me procurar na sala de aula. Que Deus te abençoe.